com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, para que melhor possam preparar a sua aula. Vejam esta pré-aula, leiam a revista da Escola Bíblica Dominical, vejam os textos de apoio que nós colocamos no portal Escola Dominical, vejam os links que nós colocamos nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, até no Orkut. Nós estamos ali colocando os links a respeito da lição da Escola Dominical, outras videoaulas, outros textos de apoio. Durante a semana, se não tiver alguma dúvida, poste na sala dos professores do site Portal Escola Dominical. Não é necessário fazer o cadastramento, estamos para implantar um novo site, e o irmão coloque ali, constará como convidado, mas o irmão conste ali, coloque ali a sua pergunta, a sua dúvida, e no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a acessar do site Portal Escola Dominical, a aula ao vivo, e o irmão interativamente poderá elucidar suas últimas dúvidas. E compareça no domingo à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso que nós estamos a dizer é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida enquanto ensina, ensinando enquanto evangeliza. Estão todos juntos estudando a palavra de Deus. E estamos chegando ao final do segundo trimestre de 2014. Já meio ano se passou. E nós estamos terminando este tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição que foi uma bênção, porque nós aprendemos a respeito dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Fizemos 2 apêndices para falar, um sobre os dons assistenciais e outro sobre as formas de governo na igreja. Este precioso estudo que foi guiado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, o nosso comentarista, ele que é presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos fechando com chave de ouro a última lição, a lição de número 13, que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. Os irmãos sabem que este tema que nós estudamos sobre os dons espirituais e os dons ministeriais é um tema limítrofe entre 2 doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, entre 2 doutrinas da chamada teologia sistemática. A doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, e a doutrina da igreja, a eclesiologia. Os dons espirituais normalmente são estudados na doutrina do Espírito Santo, porque são manifestações do Espírito Santo para a igreja. Enquanto que os dons ministeriais e os dons assistenciais, eles normalmente são estudados na doutrina da igreja, na eclesiologia. Mas, na verdade, nós temos aí uma área de intersecção entre estas 2 doutrinas. E esta última lição vai nos mostrar por que se pode estudar estes assuntos tanto na doutrina da igreja quanto na doutrina do Espírito Santo. O título da nossa lição, A Multiforme Sabedoria de Deus, é retirada do texto que é o nosso texto áureo, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10, quando Paulo diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. O que nós percebemos é que Paulo, na Epístola aos Efésios, e a Epístola aos Efésios tem como assunto a igreja. O apóstolo Paulo, preso em Roma, escreve aos Efésios, aquela igreja que ele fundou em Éfeso,
e que ele esteve ali por quase 3 anos, uma igreja que ele muito amava, uma igreja que ele sabia que nunca mais veria os seus membros, pois quando estava indo para Jerusalém, chamou os anciãos de Éfeso para, com eles, ter uma despedida. Lá no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos encontram esta passagem. Mas na prisão, Paulo escreve esta carta à igreja de Éfeso, mostrando-lhe o que é a igreja. E logo no limiar do livro da carta de Paulo aos Efésios, ele mostra que a igreja é um corpo. Aquilo que ele já havia escrito na carta aos Coríntios. A igreja é um corpo. E esta figura do corpo de Cristo, que a Bíblia nos traz a respeito da igreja, essa revelação que Paulo teve, muito nos explica a ação dos dons na igreja. E nós, entendendo o que é a igreja, nós vamos entender o papel dos dons. Nós estudamos aqui os dons espirituais, os dons ministeriais, fizemos o apêndice a respeito dos dons assistenciais, falamos das funções eclesiásticas. Então agora nós iremos, nesta última aula, mostrar que, entendendo o que é a igreja, nós vamos entender a ação dos dons que o Senhor dá ao seu povo, à sua igreja. O apóstolo Paulo, no início da carta aos Efésios, ele já nos apresenta a situação privilegiada da igreja. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós já vemos logo de início, Paulo, ele dizendo que a igreja é formada dos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele diz que a igreja é um povo que está nos lugares celestiais em Cristo e que já recebeu do Pai todas as bênçãos espirituais. É um povo abençoado. É um povo que tem uma posição espiritual privilegiada. Espiritualmente, ela se encontra, a igreja, nos lugares celestiais em Cristo. E tem recebido de Deus as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos. Mas ele prossegue nesta carta dizendo o seguinte: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E eu li aqui o final do capítulo 1 de Efésios, versículos 22 e 23. Ele nos mostra quem é Jesus. Jesus que foi constituído acima de todas as coisas. E ele foi constituído acima de todas as coisas como cabeça da igreja. E Paulo diz que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja, diz Paulo, ela é este povo que tem todas as bênçãos espirituais. A igreja, ela está nos lugares celestiais em Cristo e ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E Paulo diz que na igreja nós temos a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É através da igreja que se demonstra a plenitude do poder de Cristo Jesus, da sua posição excelente, depois que ele se fez homem e venceu o pecado e a morte. E aí Paulo, então, começa a nos falar no capítulo 2 como nós chegamos a pertencer a esta igreja.
E Paulo diz que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Noutro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, quando nós estávamos ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então a igreja, ela é construída pelo amor de Deus. Deus nos amou tanto que pela sua infinita misericórdia, Ele nos ressuscitou juntamente com Jesus e nos fez assentar naqueles lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, da sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E Paulo vai mais adiante. Ele diz que esta igreja, ela é formada tanto de judeus quanto de gentios, que pelo sangue de Cristo, que estavam separados de Deus, que estavam longe de Deus, agora se aproximam de Deus, porque Jesus derrubou a separação que havia entre judeus e gentios e nos uniu a Deus, ao Pai. E por Ele, por Cristo, nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. E como edifício bem ajustado, nós crescemos para templo santo no Senhor e somos feitos morada de Deus em espírito. Então Paulo nos mostra toda esta operação divina, formando esta igreja, tanto dos judeus quanto dos gentios, que através da retirada do pecado nos faz aproximar de Deus, nos faz ser edifício de Deus, nos faz ser corpo de Cristo, nos faz ser templo santo do Senhor. Isto é que é a igreja. E Paulo, então, no capítulo 3 de Efésios, ele diz assim, que esta igreja foi um mistério que foi manifestado pela revelação. Esta igreja, este povo formado de judeus e de gentios, que são vivificados por Cristo, que estavam separados de Deus e que agora se unem porque o pecado foi perdoado, foi tirado. Isto era um mistério de Deus, que foi revelado agora. Era algo que estava desde a fundação do mundo, diz Paulo, mas agora este mistério foi revelado. E quando foi revelado este mistério, irmão Caramuru? Foi revelado quando Jesus recebeu a senha do Pai. Um dia Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro, depois que houve a todas as opiniões, Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro recebeu uma revelação do Pai e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E aí Jesus disse: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Esta era a senha. O dia que o Pai revelasse a um dos discípulos quem ele era, Jesus então revelaria o grande mistério de Deus, que é a igreja. E ele então disse: tu és Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela foi criada por Deus para reunir
Por isso que igreja quer dizer os reunidos para fora. Reunir aqueles que se aproximam pelo sangue de Cristo de Deus. E este povo, agora reunido, próximo a Deus, recebe todas as bênçãos espirituais, passa-se a sentar nos lugares celestiais em Cristo, passa a ser o corpo de Cristo, passa a ser a morada de Deus em espírito, passa a ser templo santo do Senhor. Este é o mistério da igreja. E esta igreja, como diz o nosso textuário, ela manifesta, agora que este mistério é revelado e é manifestado, ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Daí porque o título da nossa lição. A igreja ela foi criada, em primeiro lugar, para reunir judeus e gentios na presença de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, Paulo diz assim, mas agora, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O que nós percebemos aqui é que a igreja foi criada para trazer paz com Deus e paz entre os homens. O pecado gerou uma inimizade entre Deus e os homens. Mas esta inimizade seria desfeita. Lá ainda no Jardim do Éden, Deus prometeu ao primeiro casal que esta inimizade seria desfeita pela semente da mulher. Lá em Gênesis 3:15, Deus promete o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira notícia do evangelho. Diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus prometeu que aquela inimizade gerada entre Deus e o homem, que se tornou uma amizade entre o diabo e a humanidade, que tinha sido gerada pelo pecado, seria desfeita pela semente da mulher. E é isso que Paulo está dizendo. Deus cumpriu a sua promessa, mandando a semente da mulher, Jesus Cristo. E Jesus, ele desfez a inimizade e trouxe a paz. E paz aqui, não cansamos de nos dizer durante este trimestre, é shalom, que quer dizer completude, que quer dizer integração, união. Esse é o sentido de paz entre os hebreus. Shalom, é completude, união. E Jesus fez dos povos judeu e gentil um novo povo, que é a igreja. E esta igreja, ela tem paz com Deus e paz entre si. Ela veio para gerar esta paz. Ela veio para trazer a reconciliação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia fala sobre isso. Paulo escrevendo diz, de tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A igreja, ela traz a paz com Deus, a paz entre os homens. Por quê? Porque Deus, em Cristo,
se reconcilia, se une novamente com o homem. Restabelece esta comunhão. O teólogo Thayer, ele diz que a reconciliação é a restauração ao favor de Deus concedida aos pecadores que se arrependem e depositam na morte expiatória de Jesus Cristo sua confiança. É a restauração da unidade entre o homem e Deus. É isso que Jesus veio trazer. Esta plenitude de que fala Paulo aqui em Efésios, que nós já lemos. É isso que é a igreja, irmãos. É um povo que, redimido pelo sangue de Cristo, tendo seus pecados perdoados, ele se une a Deus e recebe a palavra da reconciliação. Deve levar aos outros homens que ainda não pertencem à igreja esta mensagem de que nós podemos nos unir novamente a Deus, que nós podemos ter a vida eterna, porque a vida eterna é esta unidade que nós temos com Deus. Então a igreja era um mistério. A igreja era algo que estava escondido na mente de Deus, que se revelou através de Jesus Cristo naquela declaração de Cesareia. E agora a igreja manifestada, revelada, edificada por Cristo, ela traz a paz do Deus com os homens. Ela traz a reconciliação. Ela traz a união entre os homens. E aí é que vem a ideia do corpo. A igreja, ela traz a mensagem da reconciliação. Ou seja, a unidade, a comunhão que existe e que é possível agora entre Deus e os homens pela pessoa de Jesus Cristo. E para demonstrar esta união que é possível, a própria igreja, ela prega esta reunião, né? Paulo aqui, em 2 Coríntios 5, ele diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então a igreja, ela prega a reconciliação entre Deus e os homens através de Jesus Cristo. A união entre Deus e os homens através de Jesus Cristo. E por isso, ela precisa testificar esta união, demonstrando a sua unidade. A unidade da igreja, irmãos, é a prova, é o testemunho da mensagem que ela tem que dar. Se ela está pregando a reconciliação, se ela diz para o mundo, reconciliai-vos com Deus, e isto nos faz lembrar um belíssimo hino do cantor cristão, que diz assim: eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Esta é a mensagem da igreja. Agora, para ela dizer que o homem pode se unir a Deus, ela tem de ser uma prova de unidade. Ela tem que demonstrar que ela é una. Isto é fundamental para dar credibilidade à igreja. E é por isso que Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. E ao nos dar esta figura, que foi certamente inspirada pelo Espírito Santo, Paulo nos mostra como é que deve funcionar esta unidade da igreja. Quando Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, em primeiro lugar, ele está dizendo que a igreja é formada de pessoas vivificadas.
um corpo vivo. A igreja é um corpo vivo, ela é o corpo de Cristo. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, e por isso a sua igreja deve ser viva. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, está dizendo que ela é formada de pessoas vivas, que foram vivificadas. Ou seja, tiveram seus pecados perdoados, e que o salário do pecado é a morte. Tiveram seus pecados tirados, e agora elas estão vivas. Paulo escreveu isso muito bem em Efésios, e nós já lemos aqui. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estamos agora vivificados. É por isso que Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A igreja é formada de pessoas vivificadas. Paulo, em Efésios 2 e 5, diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas mais do que isso, quando diz que a igreja é um corpo, as suas pessoas são vivas, formada de pessoas vivas, como se fossem as células do corpo que tem vida. Cada uma dessas pessoas vivificadas exerce uma determinada função. A igreja é um corpo, e num corpo nós temos cada um exercendo a sua função. As células são vivas, mas as células formam os tecidos formam os órgãos, cada um com sua função. Nós temos o estômago, o fígado, o cérebro, o coração, os músculos, os ossos, cada um tem sua função. Então, na igreja, nós temos esta unidade, porque é um corpo só, mas cada um tem a sua função. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo foi bem claro ao dizer isto. Ele disse: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada membro do corpo de Cristo é um indivíduo. Deus não trabalha com a massa, com uma coisa indistinta, não. A igreja é um corpo porque, embora ela seja uma unidade, cada um exerce a sua função. Cada um exerce a sua função. E é interessante que nós vamos ver que na igreja nós temos uma unidade, mas esta unidade ela se demonstra através de uma diversidade. Assim como o corpo é um só, mas nós temos diferentes funções, diferentes atividades, na igreja nós também temos um corpo só, mas diferentes funções, diferentes atividades. E se não for assim, nós não podemos mostrar esta unidade que nós pregamos que Jesus trouxe entre Deus e o homem. É interessante isso. Esta metáfora do corpo, esta figura do corpo é extremamente rica, porque é assim que nós provamos a unidade. A igreja ela funciona como uma igreja. Ela é una, porque ela prega a união entre Deus e os homens, então ela tem que ser unida. Mas esta unidade se manifesta através de uma diversidade. E embora todos tenham diferentes funções, todos trabalham em harmonia. Assim como num corpo humano, todos os órgãos trabalham em harmonia, cada um dos membros precisa agir em harmonia com os demais. E como é possível esta harmonia, irmão Caramuru? Ela é possível através da ação do Espírito Santo.
é interessante que nós vemos que todos devem ter esta harmonia, né? Este equilíbrio, porque o equilíbrio ele é dado pelo Espírito Santo. É interessante que no mês de setembro do ano passado, o chefe da Igreja Romana, o Papa Francisco, falando sobre a unidade da Igreja, ele nos coloca algo muito importante, eu vou ler aqui para os senhores. Ele diz o seguinte: a nossa unidade não é primeiramente fruto do nosso consenso ou da democracia dentro da Igreja ou do nosso esforço de concordar, mas vem dele, que faz a unidade na diversidade. Porque o Espírito Santo é harmonia, sempre faz a harmonia na Igreja. É uma unidade harmônica em tanta diversidade de culturas, de línguas e de pensamentos. É o Espírito Santo o motor. É o Espírito Santo quem traz esta harmonia entre todos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo nos vivificou juntamente com Ele na ressurreição de Cristo. E foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dos mortos. E é Ele que nos une. Porque nós entramos na igreja por operação do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que nos insere na igreja. É Ele quem nos coloca na igreja. E essa colocação na igreja, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, é o que o apóstolo Paulo chama do batismo no Espírito. Não confundamos com o batismo com o Espírito Santo. É outra coisa, né? Paulo, ele fala disso lá em uma de suas cartas. Ele fala que nós somos batizados no Espírito, né? Inseridos no corpo de Cristo. Nós somos colocados ali no corpo de Cristo. E por isso, é o Espírito Santo que faz esta harmonia com os demais. Inclusive na concessão dos dons. Porque os dons, eles são concedidos para promover esta unidade, fazendo com que um dependa do outro. É por isso que durante esse trimestre nós vimos que os dons são dados particularmente a cada um conforme ele quer. Paulo, ele escreve isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, por que ele dá dons a alguns? Não dá todos os dons a uma pessoa. Justamente para promover a unidade. É porque uns têm um dom, o outro não tem, o outro tem aquele outro. Enfim, todos os crentes recebem dons da parte de Deus para que um supra a necessidade do outro. Para que um complete o outro. E assim se trabalha em harmonia. Assim como no corpo existem lá aqueles hormônios, aquelas substâncias que são produzidas um pelo outro, a fim de que todos dependam uns dos outros e formem a unidade. O Espírito Santo é Ele quem promove a harmonia entre os membros da igreja. Por quê? Porque concede dons diferentes um ao outro, fazendo com que cada um precise do outro. E aí, nesta harmonia, nesta vivificação e nesta distribuição de funções, nós então passamos a entender o papel dos dons na igreja. E Paulo nos indica isso lá em Efésios, capítulo 5, até o versículo 8. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, nós vamos, em primeiro lugar, descobrir que não há dons que não estejam previstos nas Escrituras. Por quê? Porque Paulo, escrevendo, ainda em Efésios 2:20, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, esses dons que são dados para promover a unidade da igreja, em primeiro lugar, são os dons que estão previstos nas Escrituras. Nós insistimos, irmãos, porque muita gente anda dizendo por aí o seguinte: não, os dons, veja bem, nós não podemos limitar a Deus. Então Deus pode dar tantos dons, tem infinitos dons. Negativo. As Escrituras testificam de Jesus. Aquele mistério da igreja foi revelado. E quem testifica de Jesus são as Escrituras. João 5,39. São elas que de mim testificam, disse Jesus. Não há dom que não esteja previsto nas Escrituras. A ação de Deus é infinita, mas ele revelou à igreja como ele vai agir com relação à igreja. Não há dom que não esteja previsto nas Escrituras. Por quê? Porque ele edificou a igreja sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é esse fundamento dos apóstolos e dos profetas? A palavra de Deus, que foi escrita pelos apóstolos e pelos profetas. Antigo e Novo Testamento. Aqui nós temos os dons. E Jesus é a principal pedra da esquina. E quem testifica de Jesus é a palavra de Deus. Não há dom que não esteja previsto nas Escrituras. E vejam bem que quando Paulo fala a respeito dos dons, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, tudo começou no alicerce. Cristo, que é testificado pelas Escrituras, e aquilo que Deus, através do Espírito Santo, revelou aos apóstolos e aos profetas. Não há dom que não esteja previsto nas Escrituras. Segunda coisa que nós aprendemos é que todos os dons são favores imerecidos, são fruto da graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós entramos na igreja pela graça. Então os dons também são dados pela graça. Ou seja, os dons, como nós estudamos na primeira lição desse trimestre, eles não são atestado de superioridade espiritual. Eles não são uma autenticação de uma elite espiritual. Não, senhores. Os dons são dados imerecidamente. São fruto da graça de Deus. E é por isso que muitas vezes os dons são exercidos por quem não tem mais condição espiritual perfeita, por quem até já está extirpado do corpo, porque o dom é dado em favor da igreja. E Jesus diz isso no final do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui nós vemos que pessoas que praticavam a iniquidade, embora já tivessem sido salvos, embora já estivessem na igreja, se desviaram, chegaram mesmo assim a ser usados por Deus. Por quê? Porque o dom é imerecido. Não depende do mérito da pessoa. E ele é feito para promover a unidade da igreja. Ele é feito para promover a união da igreja. E ai daqueles
que tropeçarem, porque infelizmente naquele dia receberão essa mensagem. Você falou em línguas, você profetizou, você curou enfermos, mas você dirigiu igreja, mas você praticou iniquidade. Não pertence à igreja. Os dons são dados para proveito comum. Eles promovem a unidade da igreja, eles suprem as necessidades da igreja. O dom não pode ser exercido para enriquecimento próprio. Ai daqueles que quiserem se enriquecer, que quiserem tirar vantagem dos dons que receberam da igreja, que quiserem, como diz o Papa Francisco, privatizar a igreja. Nessa mesma catequese, ele diz assim: sinto esta unidade da igreja? Eu vivo esta unidade da igreja? Ou não me interessa porque estou fechado no meu pequeno grupo ou em mim mesmo? Sou daqueles que privatizam a igreja pelo próprio grupo, a própria nação, ou os próprios amigos? É triste encontrar uma igreja privatizada pelo egoísmo e pela falta de fé. É triste. E é triste mesmo, irmãos. Quando nós quisermos usar o dom da igreja para o nosso bem próprio, para as coisas terrenas, nós estamos negando que somos a igreja. Porque a igreja, a Bíblia diz, eu li, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós pertencemos à igreja porque fomos ressuscitados com Cristo. O batismo é a figuração do que acontece espiritualmente. O batismo nas águas, eu estou dizendo. Quando nós descemos as águas batismais, nós estamos dizendo, morremos para o mundo e agora ressuscitamos com Cristo. E qual é o resultado desta ressurreição com Cristo? Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se eu já ressuscitei com Cristo, eu vivo para Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, disse Paulo lá em Gálatas 2:20. E por isso eu não posso, de forma alguma, querer usar o dom para o meu proveito, porque eu estou crucificado com Cristo. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem revive o eu, privatiza o dom de Deus, não ressuscitou com Cristo. Morreu novamente. E aí, irmãos, terá um triste fim. A Bíblia fala de um homem que agiu desta maneira. Este homem se chamava Balaão. Balaão, ele foi um homem que tinha um dom de Deus. Ele era profeta. Mas ele quis usar este dom para o seu próprio benefício. E aí, irmãos, a situação é muito triste. O que diz o apóstolo Pedro a respeito disto? Lá em 2 de Pedro 2:15, nós lemos assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Balaão, irmãos, ele
amou o prêmio da injustiça, foi morto, porque quis usar o dom que Deus lhe havia dado para o seu próprio proveito. E diz Pedro aqui que isto é errar, é deixar o caminho direito, é sair da presença de Deus e selar a sua própria perdição. No Talmud, no Tratado da Ética dos Pais, chamado Pirkei Avot, há um pensamento a respeito de Balaão, que nós vamos ler aqui. Lá no Pirkei Avot, no capítulo 5, na Mishnah 19, diz assim: todo aquele que possui as 3 características seguintes é dos discípulos de Abraão, nosso patriarca. E as 3 características opostas é dos discípulos do perverso Balaão. Os discípulos de Abraão, nosso pai, possuem bom olhar, espírito humilde e alma dócil. Os discípulos do perverso Balaão possuem mau olhado, espírito arrogante e alma ambiciosa. Qual é a diferença entre os discípulos de Abraão e os discípulos de Balaão? Os discípulos de Abraão comem neste mundo e herdam o mundo vindouro, conforme foi dito, para fazer com os que me amam herdem um bem eterno, e seus depósitos encherei, que está lá em Provérbios. Mas os discípulos de Balaão herdam o inferno e descem ao abismo mais profundo, conforme foi dito. E tu, Deus, os atirarás ao abismo mais profundo. Os homens sanguinários e traiçoeiros não viverão a metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti, como está no Salmo. Você é discípulo de Abraão ou você é discípulo de Balaão? Nós somos filhos de Abraão porque pertencemos à igreja. Paulo escreve isso lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se eu uso o dom para o meu próprio proveito, se eu uso do dom para o meu bem-estar, eu estou me transformando em discípulo de Balaão. Sou candidato à perdição. E não candidato à salvação. Cuidado, irmãos. Os dons são para proveito comum. É para promover a unidade da igreja. E os dons vieram dos céus. Os céus, em Efésios 4 e 8, Paulo fala sobre isso. Nós limos na primeira lição. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Foi quando Jesus subiu ao céu que ele recebeu a autorização, a outorga, para conferir dons aos homens. E nós vimos que logo na tarde do domingo da ressurreição, ele começa a dar dons aos homens. Os dons vêm do céu. E é por isso que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, prontos para receber os dons. Agora, esta unidade da igreja, ela se revela através desta diversidade. Como nós já lemos aqui, a palavra do chefe da igreja romana, dizendo da unidade. A igreja se manifesta na diversidade de culturas, de povos, na diversidade de dons. O missionário Samuel Lindstrom, quando comentava uma lição da escola dominical em 1940, uma lição que falava sobre esta diversidade de dons, sobre a unidade da igreja, ele disse assim: a multiforme riqueza do Espírito está manifesta nas diversidades dos seus dons. No livro do Apocalipse, o qual descreve outros lados da verdade que não constam das epístolas, encontramos nas 7 mensagens às igrejas o apelo para ouvir o que o Espírito diz, enquanto nas outras partes fala dos 7 Espíritos de Deus em relação da igreja, unidade da pessoa em relação ao reino, multiplicidade de caracteres, conforme falou Isaías
capítulo 11, versículo 2. O Espírito dá dons para a utilidade de todos, ou seja, aptidões para receber pelo Espírito, revelação e conhecimento, poder e inspiração para serem úteis na edificação da igreja e na propagação do reino de Deus. A diversidade dos dons manifesta a plenitude do Espírito Santo. Por isso que ele é conhecido como os 7 Espíritos de Deus. Lá em Isaías 11 e 2 nos fala o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de conselho, de fortaleza e de temor. São os 7 Espíritos de Deus. A plenitude do Espírito. É a plenitude que cumpre tudo em todos, disse Paulo lá em Efésios, como nós já lemos. Por isso que eu tenho essa diversidade, para mostrar que o Espírito Santo é pleno, é total, e nós somos parciais. Esta diversidade é interessante. O pastor batista Davi Merck escreveu um artigo chamado Unidade e Diversidade no Corpo de Cristo, e ele diz o seguinte, é interessante que ele pega a nota de $1, e essa nota na frente está escrito In God We Trust, quer dizer, nós confiamos em Deus, e no outro lado da nota está escrito assim, Pluribus Unus, quer dizer, de muitos, um. E o pastor Davi Merck, ele diz o seguinte, que num primeiro momento, o Espírito Santo ele faz de um, muitos. É interessante. Com essa diversidade de dons, ele faz de um, que é a igreja, muitos. Muitos dons. E é interessante que isso começa na Trindade. No compêndio da Igreja Romana, que é um resumo do catecismo, se tem uma seguinte pergunta. Por que a igreja é una? E a resposta diz, a igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade na trindade das pessoas de um só Deus. Porque tem como fundador e cabeça Jesus Cristo, que restabelece a unidade de todos os povos num só corpo, e porque tem como alma o Espírito Santo, que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Então, os irmãos percebam que a igreja ela já nasce de uma unidade que é diversidade. Na Trindade. A Trindade é um só Deus, mas 3 pessoas. E foi para isso que Jesus veio. Jesus disse lá em João, capítulo 17, na sua oração sacerdotal, no versículo 21, ele diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta diversidade na unidade da igreja é necessária para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. Porque Deus também é assim. É uno, mas é trino. É um só Deus, mas 3 pessoas. A igreja também é una, mas uma diversidade de dons, uma diversidade de operações, de ministérios. É uma unidade. E é por isso que o título da nossa lição é a multiformidade da sabedoria de Deus. Através da igreja, o mundo fica sabendo que Deus é uno, mas é diverso. Ele é único, mas ele opera de múltiplas formas. É através da igreja. E para isso a igreja precisa entender, precisa compreender que ela é uma unidade na diversidade. O Catecismo da Igreja Romana, no parágrafo 814, ele diz assim, desde a origem, no entanto, esta igreja apresenta-se com uma grande diversidade, proveniente ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus
e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Na unidade do povo de Deus, juntam-se as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da igreja, existe uma diversidade de dons, de cargos, de condições e de modos de vida. Deus não elimina as pessoas. Deus conhece a diversidade que existe de culturas, de povos, de tempos, mas tudo é unido em Cristo Jesus. Por isso os dons, eles promovem a unidade, revelando esta diversidade, para mostrar a grandiosidade de Deus, a plenitude de Deus, a grandeza de Deus e a nossa necessidade de estarmos unidos a Ele. É por isso que nós devemos exercer os dons, ter os dons, porque eles revelam esta diversidade de Deus, revelam esta grandeza de Deus, revelam a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Uma igreja que não exerce dons, uma igreja que não tem dons, não está podendo pregar a palavra da reconciliação. Mas não é só isso. A Bíblia nos mostra também que esta multiformidade é uma multiplicidade de formas, de métodos. Mas Cristo é o centro de todos os modos de Deus. Desde o início, lá o escritor aos Hebreus, ele nos fala disso no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O comentarista bíblico Matthew Henry diz, comentando aqui sobre a multiforme sabedoria de Deus, lá em Efésios 3:10, que é o nosso textuário, e o mote de toda esta lição, ele diz que Cristo é o centro de todos os modos de Deus. Ou seja, a multiplicidade é de formas, é de maneiras, é de métodos, mas Cristo é único. Tudo tem fundamento em Cristo. É por isso que não pode ter vários dons que não estão na Bíblia. Tudo está testificado nas Escrituras, porque elas são as testemunhas de Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. E Paulo diz, e ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo. Mas a sabedoria de Deus, ela é multiforme. Deus sabe como agir de várias maneiras, levando em conta as diversidades de povos, de culturas, de épocas. Ele age de várias maneiras. Mas o fundamento é um só. É Cristo Jesus. Esta diversidade está na unidade. É por isso que o pastor Davi Merck, ele também diz o seguinte. Ele diz que este mesmo Deus que de um faz muitos, de muitos faz um. É preciso haver a unidade. Todos os dons concorrem para a revelação de Cristo aos homens, para mostrar a unidade da igreja. E por isso a igreja realiza a vontade de Deus. O pastor Jairo Gonçalves, também num texto chamado Igreja, o Corpo de Cristo e a Unidade na Diversidade, ele diz que a diversidade dos membros realiza a vontade de Deus no corpo. Lá no final do capítulo 12, 1 Coríntios, de 12, 27 a 31, fica evidenciada a importância da vontade de Deus
na manifestação diversificada dos membros do corpo. Se somos corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo, é porque Deus assim o estabeleceu. É Deus quem concede os dons e determina as funções. Ele tem um plano perfeito, não somente para a igreja como um todo, mas também para cada congregação local. E ele diz assim: Deus concede a cada congregação os dons que precisa, na hora que precisa. Nenhum crente possui individualmente todos os dons espirituais. Cada um tem o dom, ou dons concedidos a ele pelo Senhor, necessário para aquele momento. Então, nós não basta ter o dom do Espírito, nem mesmo os dons do Espírito. Devemos possuir as graças do Espírito ao empregarmos nossos dons para servir um ao outro. Então é isso, irmãos, que nós precisamos entender. É uma diversidade, são várias maneiras de Deus atuar, mas para fomentar e promover a unidade. Não só a sabedoria de Deus é multiforme, como diz o nosso texto áureo em Efésios 3:10, mas Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele também nos revela o seguinte: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus também é multiforme. Ela traz salvação a todos os homens, como Paulo escreveu em Tito 2:11. Mas esta graça se revela em diferentes dons. Paulo escrevendo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 6, ele disse o seguinte, quando ele está falando dos dons assistenciais, e nós estudamos isso no nosso apêndice, ele diz assim: que modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. A graça de Deus distribui diferentes dons, para que nós saibamos administrar, como diz Pedro, cada um o dom que recebeu, para sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela é multiforme. E é por isso, irmãos, que os dons contribuem para a produção do fruto do Espírito. Esse é o último tema que nós vamos tratar. Porque o fruto do Espírito, ele é produzido por todos os crentes. O dom, cada um tem o seu, mas o fruto do Espírito é o mesmo. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Nós conhecemos se alguém é de Deus ou não, se ele produz o fruto. Jesus foi bem claro nas últimas instruções aos discípulos. Lá no capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu João, ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se eu pertenço à igreja, se eu fui inserido pelo Espírito Santo na igreja, eu tenho que produzir fruto. É o que Jesus diz lá em 15:16 de João. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Todo crente tem que produzir o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. São as 9 qualidades do fruto do Espírito, que muitos estudiosos dizem que são desdobramentos do amor. O fruto do Espírito é amor. Amor que se traduz em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. O fruto do Espírito é o amor. Quem está ligado a Cristo, que é amor, produz amor. Tem o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo, como diz Paulo em Romanos 5:1.
tem a mesma raiz e a seiva. Nós fomos enxertados na oliveira. É como Paulo fala lá em Romanos 11. Quando Paulo fala que nós somos enxertados lá em Romanos 11, versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. É o que Paulo escreve em Efésios. A igreja é este povo de gentios que foram inseridos em comunhão com Deus. Agora nós temos a raiz e a seiva de Deus. E por isso nós temos que produzir fruto. Quem não produz fruto é tirado. E quem produz fruto é limpado para produzir mais e melhor. E aí é que entram os dons. Os dons entram para que eu produza mais e melhor o fruto do Espírito. É por isso que os dons, eles não servem para proveito próprio. Mas os dons, eles servem para que nós aumentemos o amor. É por isso que Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, quando ele fala dos dons ministeriais, ele diz que os dons ministeriais são dados para a edificação do corpo em amor, lá em Efésios 4,16. Os dons promovem o amor. Os dons promovem a unidade, promovendo a unidade, promovem o amor, porque o amor é o fruto do Espírito. Todo crente tem que produzir o fruto. O mais importante, o que prova que alguém é crente, o que dá atestado de salvação, é a produção do fruto. Mas para eu produzir mais e melhor, eu preciso dos dons. É por isso que os crentes tradicionais estão errados. Eles dizem, não, o importante é produzir o fruto. Nós devemos produzir o fruto. É isso que atesta que alguém é crente. E isso é verdade. Mas aí eles dizem, não precisamos dos dons. Isso é mentira. Porque os dons fazem com que você produza mais e melhor. E Jesus disse que quem não produz é tirado fora. Mas quem produz é limpo para produzir mais. E esta limpeza se dá pelos dons. Pela santificação e pelos dons. Pelo exercício dos dons. Deus distribui os dons na igreja para que eu possa produzir mais e melhor o fruto do Espírito. Para que eu me aproxime de Deus. Para que eu me aproxime cada vez mais de Deus. Para que eu me santifique cada vez mais. Porque quem é santo, e a igreja é formada dos santos, tem que se santificar ainda. É por isso que Deus dá os dons espirituais para uma santificação maior. Os dons assistenciais para uma santificação maior. Os dons ministeriais para uma santificação maior. E com todos estes dons, nós nos edificamos em amor. Conhecendo o que é a igreja, eu conheço para que servem os dons. Conhecendo os dons, eu consigo identificar a igreja e descobrir que é através do exercício dos dons que eu poderei mostrar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. E não só ao mundo, mas também aos anjos no céu. Porque esse texto de Efésios 3:10 diz que através do exercício dos dons, através da edificação da igreja em amor, da produção maior e melhor do Espírito Santo, nós testificamos a Cristo, não só entre os homens, mas também aos anjos dos céus. Que este trimestre tenha podido nos despertar para a necessidade que nós temos de buscar os dons, os melhores dons, que são os dons que Deus quer nos dar, para que através do exercício dos dons nós possamos mostrar ao mundo a multiforme sabedoria e a multiforme graça